Olá! O Rumos e Desafios Eleições 2018 começa agora. O convidado de hoje é geógrafo por formação, foi prefeito de Suzano, eleito e reeleito e agora coloca seu nome à disposição para o governo do estado de São Paulo pelo PDT. Marcelo Cândido, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. O seu partido tem como candidato à presidência o Ciro Gomes, e eu cito Ciro Gomes logo no começo da entrevista porque a sua candidatura, ela meio que está ligada à dele, né? O seu partido flertava com o Márcio França e graças à opção do PSB em não apoiar o Ciro Gomes, seu candidato a presidente, vocês decidiram ter um palanque próprio aqui no estado de São Paulo. Foi bem essa a situação, Marcelo? Na verdade, havia da nossa parte o interesse de uma candidatura própria já há bastante tempo. tempo. Desde o começo. O PDT vive uma fase de reestruturação aqui no estado de São Paulo. É natural que um partido queira ter uma candidatura própria, até porque ninguém melhor do que um candidato próprio do partido a representar as ideias do partido. Claro. Porém, tem uma questão de natureza nacional. E a eleição do Ciro Gomes é uma eleição muito importante para nós do PDT, é uma eleição que pode fazer com que o Brasil mude de uma forma profunda essa situação que vive hoje. Então, havia, de fato, a possibilidade de uma aliança com o PSB, e não só em São Paulo, mas uma aliança nacional, que pudesse levar o apoio ao Márcio França aqui no estado de São Paulo, tendo assim o PSB apoiando o Ciro Gomes. No entanto, isso não aconteceu e fomos, portanto, para a candidatura própria. E aí a gente ouve muitas insinuações. É apenas para palanque do Ciro Gomes. Não, vocês estão entrando para ganhar. Sim, com toda certeza. A nossa disputa é uma disputa para ganhar as eleições. Estamos em fase de campanha, falando com a população do estado de São Paulo, e a nossa intenção é fazer o melhor para que nós possamos realmente ganhar as eleições. Somos competitivos, temos propostas e temos o melhor candidato à presidência da República. Praticamente toda a tua vida política foi ligada ao Partido dos Trabalhadores, qual você se filiou com 21 anos, se não me engano, né? Até 2015. Qual foi o motivo da saída do PT e por que a opção pelo PDT? Eu me mantive de forma coerente aquilo que eu penso. O PDT é um partido que tem um viés que me agrada do ponto de vista ideológico, é um partido que corresponde às minhas intenções, às minhas visões diante da sociedade. O PT foi um partido importante na minha vida. Eu me filiei ao PT, mas antes disso eu já militava desde o movimento estudantil no PT. Então, tive uma longa carreira, foram praticamente 30 anos de militância partidária. Agora, chegou um momento em que as condições do partido, principalmente na minha cidade, já não me davam tanta tranquilidade em relação a permanecer. Aí eu fiz uma opção por uma mudança, acho que o momento exigia isso, da minha parte não há nenhuma mágoa em relação aos meus companheiros, tenho uma boa convivência com várias pessoas do PT, o meu pensamento continua muito ligado às questões sociais, como de resto como pensa o PDT também, portanto foi uma mudança que eu considero importante, necessária para a vida, para essa nova fase que nós vivemos hoje no país. Você foi prefeito de Suzano, eleito em 2004, reeleito em 2008, foi deputado estadual também por 2 anos antes disso, né? Deixou o mandato de deputado para ser candidato a prefeito. No que essa tua experiência na gestão pública te credencia para o governo do estado? Olha, do ponto de vista da gestão pública, quem é prefeito ou foi prefeito, de certa forma, traz as mesmas obrigações de quem governa o estado ou de quem preside o país. As normas brasileiras são muito parecidas, ou seja, o comando do Poder Executivo. Então, para mim, do ponto de vista dessa experiência, ser governador de São Paulo traz uma certa tranquilidade, porque a forma de governar o estado, que eu pretendo mudar bastante, é pela experiência que eu vivi como prefeito, inclusive. A forma como o estado se relaciona com as prefeituras não é das melhores. E como prefeito eu tenho condições de aprimorar essa relação com as cidades. Porque, afinal de contas, a população vive muitos dramas que ela tem no dia a dia das cidades. Então eu pretendo ajudar os municípios a partir de uma relação mais fraterna, mais de aliança com os municípios, até porque eu sou uma pessoa municipalista, né? Fui prefeito e isso me dá essa característica. Quais são os primeiros desafios que você acha que o governador eleito vai ter que enfrentar? Olha, uma das questões que me preocupam demais diz respeito à falta de informação sobre a atual situação financeira do estado de São Paulo. E eu acredito, sinceramente, que o estado vive uma crise que não se apresenta diante do eleitor, diante da população de São Paulo, porque, de certa forma, esses números não restam explicitados. Eu entendo que é necessário, logo no início, assim que assumimos o governo de São Paulo, fazemos um grande levantamento da situação financeira do Estado, para que dessa maneira possamos, num período rápido, porém necessário, eu acredito que o primeiro ano é um ano de planejamento, é um ano de reorganização da máquina administrativa,
para que nós possamos mudar a forma de relacionamento entre o Estado, os municípios e também os órgãos de representação regional ou setoriais, como, por exemplo, a questão das águas, a questão das regiões metropolitanas, como é o caso aqui da Baixada, por exemplo. O Estado não pode ser o detentor da única opinião sobre o processo de desenvolvimento, ele precisa fazer isso de forma participativa e coletiva. Uma das suas propostas, logo para os primeiros meses de governo, é a reforma tributária estadual, né? Como é que você pretende fazer isso? A rigor, a gente precisa fazer uma reforma tributária em São Paulo. E qual é o objetivo dessa reforma? Melhorar as relações de tributação com o contribuinte, para que haja uma certa desoneração, a carga tributária nacional é muito pesada. O Ciro tem a intenção de promover uma reforma tributária em âmbito nacional e isso reflete aqui em São Paulo. Por outro lado, há uma subcobrança também de alguns itens de impostos que o Estado pratica. Por exemplo, heranças e doações. A maioria dos estados cobra uma alíquota variável de 3% a 8%, que é o limite que se cobra dessa alíquota aqui no Brasil. No entanto, alguns estados, inclusive, fazem essa cobrança de modo progressivo. Isso permite uma certa justiça tributária mais adequada. São Paulo cobra fixo 4%. Isso significa mais ou menos por ano algo em torno de 2,5 bilhões de arrecadação. Se essa alíquota for dobrada, por exemplo, para imaginar essa situação, chegaríamos aí a 5 bilhões de arrecadação estimada por ano, em função dessa mudança. Essa mudança incide sobre grandes fortunas, é progressiva, portanto não é algo novo na tributação brasileira. Eu não estou aqui falando que o eleitor ou que o cidadão paulista vai ter que pagar mais impostos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que uma determinada cobrança, que em alguns países do mundo chega a 40% de alíquota, aqui em São Paulo só se cobra 4%. Quando nós conseguimos fazer uma reforma tributária que dá essa consistência de arrecadação, melhoramos a capacidade de investimentos. Mas também é preciso racionalizar os investimentos, porque senão toda a carga vai sobre o contribuinte e o Estado não devolve aquilo que o contribuinte espera. Portanto, é necessária uma reforma, mas que não vai ser feita de gabinete, uma reforma simplesmente imposta a partir do governo de São Paulo para a Assembleia Legislativa aprovar. Mas uma reforma consistente, muito forte e debatida com a sociedade. Que outras reformas são necessárias para que São Paulo recupere o protagonismo que ele perdeu nas últimas décadas? Eu acredito que não são reformas necessariamente. Eu acho que o Estado de São Paulo, ele peca quando não realiza uma relação mais produtiva com os setores que podem contribuir na formação da política do Estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem comitê de bacia hidrográfica, São Paulo tem agência de desenvolvimento, São Paulo tem consórcios municipais, e são estruturas como essa que trazem da base de onde elas funcionam capacidades para uma formação de propostas que possam evoluir numa relação mais integrada entre o Estado e os municípios. O governo do Estado não pode ser aquele que determina o que os municípios precisam fazer, mas aquele que compartilha a responsabilidade e ajuda a fazer junto. A nossa proposta nesse sentido é de uma reforma na forma de gestão pública e principalmente no sentido de democratizá-la, envolvendo não só os órgãos de representação, mas também da população. Muita gente tem interesse, tem vontade e competência e, sobretudo, necessidade de participar das decisões do Estado. Nós queremos abrir o Estado para esse tipo de participação. Eu queria pegar agora a tua opinião sobre alguns temas específicos. Eu vou começar justamente com o meio ambiente. Você falou dos comitês de hidrográficos. Você foi presidente do subcomitê do Alto Tietê. Qual é a tua visão sobre a crise que nós estamos vivendo já há alguns anos? Bacias aí com menos de 40% da capacidade. Em geral, quando acontece uma crise hídrica, o Estado responsabiliza razões climáticas. Diz que o desabastecimento decorre de problemas da falta de chuvas. Isso também é verdadeiro. No entanto, é algo previsível. E tudo aquilo que é previsível se enfrenta com planejamento e planejamento de longo prazo. Veja que os comitês das bacias hidrográficas de São Paulo, eles existem, são 20 comitês. Nem todos eles cobram pelo uso da água. Aliás, quando a gente fala de cobrança pelo uso da água, é uma medida consagrada na legislação brasileira. Ela já funciona em alguns comitês aqui no estado de São Paulo, mas nem todos geram essa cobrança. E a cobrança não é sobre o consumidor final. A cobrança é sobre os grandes consumidores, que pagam alíquotas bastante pequenas, se comparado ao volume de uso que eles fazem, como uma forma de contribuir pela apropriação da água. Porque a água, ela não é um bem infinito, como se já pensou durante muitos anos.
Ela é um bem de consumo, serve para produção, alguém vai e faz a captação do uso da água para a produção, cobra pelo serviço, pelo produto que coloca no mercado, porém não paga pelo uso da água. Então, esse tipo de cobrança, tanto na indústria quanto na agricultura, não tem se demonstrado algo inaplicável do ponto de vista tributário, ou seja, não é algo que onera tanto a ponto de impedir a tributação. A cobrança, por exemplo, ela gera recurso exclusivo para a bacia. Então, a bacia hidrográfica ela pode desenvolver projetos, financiar os projetos com esses recursos e daí fazer programas de consumo de água mais adequados. A área da saúde é uma área que interessa a todo mundo, né? Você tem um programa de segurança alimentar previsto. Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala de segurança alimentar incidente sobre uma ação de saúde, muita gente pergunta o que isso significa. É porque, na verdade, eu acredito que a forma mais adequada de enfrentarmos o tema da saúde no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil também, é a prevenção. E uma das coisas mais graves que ocorrem hoje na incidência de doenças na sociedade é a partir daquilo que nós consumimos. Há um excesso de produção química que vem prejudicando muito a saúde da população de São Paulo. Há a ausência da ingestão de calorias na quantidade necessária para que a pessoa possa se manter saudável. Então, o programa de segurança alimentar ele tem também esses atributos de saúde pública e os atributos também de garantia de direitos, para que a pessoa possa se alimentar bem e ter uma qualidade de vida melhor. Então, o programa de segurança alimentar, ele já foi aplicado no meu município, quando eu fui prefeito. É um programa nacional, inclusive. Há incentivo para que os municípios o façam. Tem o banco de alimentos, tem as redes de restaurante popular, aqui no caso de São Paulo, também tem o Bom Prato, enfim. É uma forma de gerar recursos para que a população se alimente, incentivar a produção agrícola, incentivar a redução do consumo excessivo de alimentos e o desperdício também. E isso se transfere para o consumo das pessoas que podem ter uma alimentação mais saudável. Você, quando era prefeito de Suzano, recebeu uma medalha da Academia Francesa de Artes e Ciências pela tua contribuição para a área da cultura. Quais são os teus planos para essa área aqui no estado? Olha, eu imagino que a cultura seja uma estratégia extremamente necessária, principalmente naquilo que diz respeito ao bem-estar da sociedade, principalmente das pessoas mais jovens. A cultura é uma forma de a gente definir o Estado brasileiro, a identificação da população brasileira, a identificação cultural do Estado. Isso dá características importantes, inclusive do ponto de vista daquilo que se produz de riqueza, principalmente na área da criação. Então, eu acredito que a cultura tem que ser valorizada, mas uma valorização que nasça das características do povo de São Paulo, com a participação do governo, estimulando a produção, para que a gente possa, com isso, ganhar prêmios também para o Estado de São Paulo. Apostar na economia criativa, né? Sim. É algo que eu considero fundamental. E assim a gente encerra o primeiro bloco com Marcelo Cândido, candidato do PDT ao governo do Estado de São Paulo. A gente volta depois do intervalo. Olá, estamos de volta com Rumos e Desafios, hoje com Marcelo Cândido, candidato do PDT ao governo do Estado de São Paulo. A gente estava falando sobre alguns temas específicos, eu queria continuar nessa linha, falando de educação. Olha, eu entendo que a educação em São Paulo precisa passar por uma reforma muito ampla. Hoje o que nós vemos é uma escola que não oferece uma agenda atualizada para os estudantes. As escolas estão defasadas em termos de uso de tecnologias. As escolas estão estruturalmente mal conservadas. Há poucos prédios bem conservados. Ainda assim, são conservados porque a comunidade escolar faz um esforço muito forte. Uhum. Existe uma relação bastante abusiva ocorrendo dentro das escolas. Muitos professores, não só professores, como demais educadores também, outros profissionais dentro da escola, sofrem diariamente com situações de constrangimento, de ameaça. As nossas crianças também, adolescentes principalmente, não vêm encontrando interesse nas escolas. Então é preciso fazer uma reforma muito ampla para que as escolas funcionem como um espaço acolhedor, como um espaço da família, como um espaço de educação de fato e que seja não só cognitiva, mas também com largo uso de tecnologia para fazer com que dessa maneira as escolas sejam mais atraentes e permitam a presença constante com a redução da defasagem, com a redução da evasão escolar
coisas que acontecem hoje, lamentavelmente. Isso passa também pela necessidade de aprimoramento da capacidade dos nossos educadores, para a atualização da agenda e também para que o tempo de dedicação à escola seja mais adequado. Hoje tem professor que precisa corrigir no final de semana praticamente 1000 provas. Como é que um professor consegue corrigir 1000 provas? Não dá para ser assim. As escolas têm mais de 30 alunos, muito mais do que isso. Isso precisa acabar. E para acabar é preciso fazer uma ampla reforma e que ela seja construída de baixo para cima, ou seja, envolvendo todos os educadores de São Paulo, para que dessa maneira possamos encontrar uma saída. Algo que eu acredito que vai dar muito certo e à disposição da nossa parte em fazer isso. Perfeito. A questão da segurança também é uma grande preocupação de todo mundo. A segurança é uma grande preocupação, mas eu acho que precisa mudar a legislação brasileira. Hoje há uma carga muito pesada sobre o Estado. O Estado é quem mais responde pelas questões de segurança. No entanto, a União muitas vezes falta com as suas competências para que haja uma condição melhor de atenção. E acho também que, do ponto de vista preventivo, tem um papel importante dos municípios. Veja, por exemplo, aqueles bairros mais abandonados, mais esquecidos, onde há uma maior incidência de criminalidade, eles deixam de viver nessa situação quando há investimentos de urbanização, por exemplo. E quando chega a área de lazer, quando chega equipamento de cultura. Portanto, o Estado ele pode contribuir para que essas áreas sejam recuperadas do ponto de vista urbanístico e que, assim, a população viva um ambiente melhor de convivência entre as pessoas ali da comunidade e tudo mais. E é preciso também que haja inteligência. O Estado precisa investir fortemente em inteligência, isso todos os candidatos falam em todas as eleições, mas raramente nós vemos a adoção desses mecanismos de maneira prioritária. Eu pretendo dar prioridade para isso, porque eu acredito na criação de uma sociedade de paz. Acho que não é arma na mão de cidadão que vai resolver o problema da criminalidade, pelo contrário, isso vai aumentar o problema da criminalidade. Mas eu acho que é uma situação mais agradável de convivência que vai permitir ambientes mais seguros. Você foi prefeito, você é formado em geografia, isso te dá uma boa visão de município, de planejamento urbano, né? As pessoas, afinal, vivem nas cidades, a vida delas não se desenrola no estado ou no país, é bem localmente, né? Como fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro das cidades? Olha, do ponto de vista do governador, acredito que é repactuando as relações com os municípios. E como faz isso? Hoje o Estado é pouco presente na vida das pessoas. Hoje as pessoas não têm uma identificação muito clara de qual é o papel do Estado na sua vida. Eu acredito que quando nós fizermos uma relação mais de compartilhamento de responsabilidades entre estados e municípios, dando aos municípios, inclusive, a capacidade de desenvolverem projetos que possam ser analisados e aprovados pelo Estado, para também participar do financiamento dessas grandes ações de município, eu acredito que nós criamos uma relação melhor. Porque, de fato, as pessoas sabem qual é o papel do prefeito. As pessoas sabem também mais ou menos como funciona o legislativo, qual é o papel do vereador, embora muitas vezes as pessoas buscam uma relação mais clientelista com o legislativo. Mas, de todo modo, o governador e o deputado estadual, por exemplo, que são entes do Estado, dessa unidade federativa, acabam não tendo uma compreensão muito clara. Então, é importante que as pessoas entendam que essa relação aprimorada entre Estado e municípios revela uma capacidade maior de resultados dados pelos prefeitos para os seus cidadãos. Perfeito. Você é da região do Alto Tietê, tem uma forte ligação ali com aquela área. Queria saber a tua visão da Baixada Santista e que você desse um recado aqui para os eleitores da região, por que eles devem escolher você como governador deles também. Olha, eu acredito que a Baixada Santista tem o papel mais estratégico do ponto de vista do desenvolvimento de São Paulo. E por que eu penso isso? A infraestrutura portuária responde pela maior quantidade de produtos que são exportados no país e a circulação de mercadorias aqui é intensa. Isso faz com que todo o país se beneficie daquilo que é potencial da cidade de Santos, da Baixada Santista, ou melhor dizendo, da região metropolitana da Baixada. Eu acredito que o governo de São Paulo precisa de um governador que se relacione com todas as regiões a partir da sua característica, que não faça um planejamento voltado apenas ao interesse metropolitano, por exemplo, pensando nos grandes conglomerados, e aqui no caso é um grande conglomerado, mas pensando nas potencialidades de cada região e, sobretudo, dialogando. A minha intenção é falar muito com os prefeitos, falar muito com os consórcios de municípios, aqui são 9 municípios que fazem parte da região metropolitana, para que dessa maneira possamos fazer um grande planejamento, que esse planejamento seja conjunto e que o Estado de São Paulo possa, assim, recuperar o seu protagonismo, porque vem perdendo o protagonismo
em todo o território nacional, se comparado com outras unidades da federação que vem recebendo investimentos em detrimento daquilo que São Paulo pode oferecer. E São Paulo já é uma potência importante, é preciso aprimorar essa capacidade. E o povo da Baixada com certeza terá em mim um governador disposto a contribuir na formulação de solução aos grandes problemas que nós vivemos aqui. Eu queria entrar num lado um pouco mais pessoal da entrevista. Seu pai, José Cândido, foi vereador por 3 vezes lá em Suzano, foi deputado estadual também, né? Filiado ao PT a vida inteira. Quanto dele foi influência para você nesse abraçamento da vida política? Olha, eu acho que quase tudo, quase tudo. Meu pai foi um homem muito característico do povo paulista. Meu pai saiu do interior, ele veio da região da Alta Paulista para a região metropolitana de São Paulo. A nossa casa em Suzano, lá no Jardim Revista, foi a 7ª casa do bairro. Então nós chegamos lá praticamente como pioneiros. E eu vi meu pai fazendo de tudo. Líder comunitário, lutando por investimentos de infraestrutura no bairro onde a gente morava, participando de forma muito ativa das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que eram chamadas SEBs na década de 80, década de 90. E ele teve uma experiência muito importante nisso, que foi como líder comunitário, sendo vereador depois por 3 mandatos. Quando eu era prefeito, ele se elegeu deputado, cumpriu também quase 2 mandatos na Assembleia Legislativa. Ele morreu quando estava no início do 2º mandato. E eu tenho toda a influência dele, de um homem batalhador, de um pai de família, de um homem que amava a comunidade onde vivia, gostava das pessoas. E eu tenho que trazer isso comigo. Tem uma história curiosa, porque quando eu disputei a prefeitura pela primeira vez, eu não era conhecido. Assim como eu disputo o governo de São Paulo agora, pouca gente me conhece. E tinha gente que dizia o seguinte para mim: olha, se você for igual ao seu pai, tendo o mesmo estofo moral que ele tem, a mesma postura que ele tem, você vai ser um bom prefeito. Meio caminho andado. Acho que isso me deu uma condição muito favorável. Você também, na infância, atuou em grêmios estudantis. Foi aí o despertar para a política também? Acredito que sim. Eu vivi aquela fase de reabertura dos grêmios estudantis e dos centros acadêmicos, porque durante a ditadura eles foram suspensos, deixaram de funcionar. Depois, em 85, passaram a funcionar e eu fiz parte dessa geração de jovens, adolescentes que organizaram os grêmios. São grandes fomentadores de liderança juvenis também, né? Como é que você pretende incentivar essa participação juvenil dentro das escolas como governador? Olha, eu acredito que o fenômeno da ocupação das escolas, que ocorreu há 2 anos aqui em São Paulo, pelos estudantes, demonstra o potencial que eles têm de defender os interesses da educação. Eu acho que aquilo serviu de lição não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. A coragem dos estudantes que permaneceram acampados, a solidariedade que eles receberam por parte de artistas, líderes sociais, personalidades públicas e também pessoas anônimas, demonstra que é possível fazer uma grande concertação a favor de uma escola mais democrática, mais pulsante e mais tecnológica, uma escola que fale melhor com os jovens hoje. Então, acredito que a participação de grêmios estudantis, centros acadêmicos, ajuda muito nisso. Perfeito. Como é a vida do Marcelo Cândido fora dos holofotes, fora da vida pública? O que você curte fazer? Como é que é o Marcelo Cândido na vida particular? Eu sou muito reservado, assim, na minha vida pessoal. Eu não sou de grandes aventuras, assim. Eu preciso até melhorar a minha condição física praticando alguma atividade física, porque eu sou meio sedentário faz tempo. Eu jogava futebol, depois parei de jogar futebol, mas jogava assim, né? Final de semana. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Tenho uma filha, uma menina de 12 anos, uma adolescente já, né? Eu fiquei muito tempo, muito longe dela até, de certa forma, porque eu era prefeito e aquela fase inicial da criança se desenvolvendo, eu vivia aquilo menos do que eu gostaria de viver. Uhum. Então, eu gosto muito de ficar com a minha filha, com a minha esposa, a gente gosta muito de passear, viajar. São essas coisas não muito emocionantes, assim, do ponto de vista de interesse público, é muito prosaico até, muito simples. A relação com a criança até te dá uma visão de como essa geração mudou, né? E como a escola, todos os instrumentos têm que se adaptar para uma geração que veio completamente diferente das outras, né? Antigamente, o quadro negro, a lousa, era o nosso ponto de referência da educação. Hoje em dia, tem a primeira tela, a segunda tela, a terceira tela. Quando a criança chega na escola hoje, se ela faz uma busca antes do conteúdo que vai ser ensinado, pode ser que ela traga informações novas ao invés de recebê-las. Então, a tecnologia é fundamental
para atualizar a forma de ensinar, inclusive. Por isso que eu acho que a educação tem que ser modernizada e tem que ser atualizada. E como é que vai ficar a relação com a filha como governador agora? Pois é, eu preciso combinar com ela. E eu queria encerrar essa entrevista, Marcelo, pedindo para o Marcelo Cândido definir o Marcelo Cândido. Olha, eu acho, sem nenhuma pretensão, que a minha presença nessa disputa eleitoral tem um significado muito importante. A minha feição, a minha história, a minha passagem pelos lugares do Estado, a minha experiência de vida, ela se entrelaça de uma forma muito profunda com a média das pessoas do Estado. De alguém que sai do interior, vem para a região metropolitana, vai para a universidade, passa pelas dificuldades de quem mora na periferia, sente o peso, muitas vezes, do preconceito racial, sofre as consequências de uma sociedade muito desigual. Então, acredito que a minha maior contribuição como governador do Estado de São Paulo é trazer para dentro da forma de governar e para o jeito de governar uma experiência de quem viveu aquilo que vive a maioria do povo paulista. Portanto, não é uma relação distante, robotizada, maquiada. É uma relação muito pura, muito simples e muito parecida com as pessoas. Então, a minha vida pública é uma vida voltada à defesa, principalmente daqueles interesses que são mais nobres, que são aqueles que estão presentes na vida das pessoas que mais precisam da presença do Estado. Alguns materiais de campanha teus que já estão por aí falam de um governo mais humano. Sim. É por essa linha, né, Marcelo? Sim, porque isso é necessário. Os governos têm se distanciado cada vez mais das pessoas. Cada atitude que se toma tem que se levar em conta sempre que tem gente por trás dela. Sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências. Por exemplo, o que aconteceu na Cracolândia, em São Paulo. Eu sei que é um exemplo que é bastante convergente com situações que a gente vive aqui na Baixada. Ali foi um espetáculo de horrores. As pessoas não podem ser varridas como se fossem lixo, como se não tivessem dignidade. Quem chega naquela condição precisa ser tratada com muito respeito e com muita humanidade. Não dá para ter o governo desumano, que acorda a pessoa morando em situação de rua com mangueira de água. Não pode ter uma situação desumana de quem oferece ração para criança nas escolas, como se aquilo fosse um programa de segurança alimentar, quando na verdade não é. E abre mão do consumo de produto orgânico, por exemplo, para substituir por produto processado com comida à véspera de vencimento. Então, acho que tem que ter humanidade para se governar um Estado do tamanho de São Paulo e da importância que ele tem. É isso aí. O Rumos e Desafios Eleições 2018 de hoje recebeu Marcelo Cândido, candidato do PDT ao governo do Estado de São Paulo. Marcelo, agradeço a tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente se vê no próximo programa.